Senhores, é uma polêmica boa, vamos lá então falar desse assunto, sobre os tais cantos homofóbicos da torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians sendo homofóbica, o Corinthians correndo ou não risco de perder os pontos do jogo. Que loucura, né? Então vamos falar um pouquinho disso que aconteceu no domingo e tentar explicar para você, que é um pouquinho mais novo aí, como é que as coisas são, o que sempre aconteceu e tentar explicar o porquê da minha indignação com muitas coisas que eu estou ouvindo. Espero que vocês entendam o raciocínio, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Hoje eu certamente vou desagradar todos os lados, tá? Ou seja, aquele lacrador de esquerda que fala, é isso mesmo, o Corinthians tem mais que perder os pontos, onde já se viu, homofobia é um nojo, tenho nojo desse time, dessa torcida. São idiota, irmão, são idiota, e eu vou mostrar isso ao longo do vídeo, tá? Por outro lado, você, o machão, bolsonarista, faz arminha, igual alguns amigos que eu tenho, que fala, se fuder, futebol tá chato, não posso mais chamar os outros de viado. Não, amigão, não pode. Eu também vou te desagradar, porque você é um idiota, né? Não tem como as minhas ideias não te desagradarem, né? Então eu vou desagradar os dois lados do espectro ideológico, os dois lados mais radicaizinhos, eu certamente desagradarei hoje, né? E vou desagradar também grande parte da torcida do Corinthians no final do vídeo, quando eu der a minha solução pro problema. Mas para coisa telógica, para o raciocínio telógica, vamos começar pelo começo, né? Então, domingo, clássico, Corinthians e São Paulo. Tô meio mal ainda. E a torcida do Corinthians canta as mesmas músicas, exatamente as mesmas músicas que cantamos há mais de 20 anos. Vai pra cima delas, timão da bicharada, vamos Corinthians, dessas bichas teremos que ganhar, como sempre fizemos, tá? O fato de sempre ter feito não justifica continuar fazendo, perfeito. E eu vou explicar se vocês me derem um minutinho. Então, de um lado, você tem a galerinha histérica dizendo que o Corinthians tem que ser punido. Gente como o André Rizek e Juca Kfouri, esses dois jornalistas, né, vamos colocar entre aspas, que prestam um desserviço ao futebol. Juca Kfouri fez escola, né? Juca Kfouri, para você que não conhece, Juca Kfouri é um hipócrita, um dos grandes hipócritas da imprensa esportiva brasileira. Um cara que sempre se declarou corintiano para falar mal do Corinthians, né? O grande esporte, a grande alegria da vida de Juca Kfouri é falar mal do Corinthians para, vejam como ele é isento. Ele é corintiano, mas ele critica o Corinthians. É patético, né? Juca Kfouri, em 2005, quando do escândalo da arbitragem do seu Edilson Pereira de Carvalho, aquele juiz ladrão, réu confesso, que foi preso, que manipulava resultados. Esse cara apitou 2 jogos do Corinthians, aquele Campeonato Brasileiro de 2005. Os 2 o Corinthians perdeu. Quando descobriram o escândalo, mandaram jogar de novo. Lógico, né? Não é óbvio para você que está aí do outro lado falar, lógico, joga de novo. Pois na época não foi tão simples, senhores. E a turminha SPN Brasil, então, onde o Juca Kfouri já se aninhava, ele não era ainda da SPN Brasil, depois eu explico, os caras foram contra. A Soninha, lembra da Soninha? Patética a Soninha, eu tinha um certo respeito por ela até esse momento. Ela defendeu que os resultados roubados fossem mantidos. Juca Kfouri foi incapaz de ir a público e falar, peraí, o cara é réu confesso, tem que jogar de novo sim. Ele não tem coragem de falar isso. Até porque naquele ano ele torceu contra o ano inteiro, porque era dinheiro da MSI, dinheiro sujo. Juca Kfouri nunca analisou um balanço do dinheiro da Parmalat, nunca questionou o dinheiro da ISL, que botava dinheiro no Grêmio e do Flamengo, nunca fez isso. Mas quando era para falar mal do Corinthians e para poder sair por cima com a turminha, sempre foi um demagogo de marca maior. Em 2017, Juca Kfouri disse na final contra a Ponte, Corinthians e Ponte Preta, que ia torcer pra Ponte. Ai, tadinha da Ponte, a Ponte merece. É esse o nível desse cara, né? Enfim, uma coisa assim ridícula, uma coisa constrangedora. E ontem ele chegou ao ápice da sua escrotice anticorintiana, digamos assim, e ele escreveu, e eu li, infelizmente, que o que aconteceu em Itaquera foi que o jogo ficou em segundo plano. O jogo, os lances, a manutenção do tabu, isso é de menos, ninguém tá falando isso, só se fala da postura homofóbica da torcida do Corinthians, uma coisa horrorosa, uma coisa escandalosa. Quem lê aquilo acredita, né? Mas é mentira, o senhor é um mentiroso, o senhor é um mau caráter, o senhor é nojento, o senhor falar uma coisa dessa. Não é verdade. O que aconteceu no domingo em Itaquera é o que acontece em Corinthians e São Paulo há 30 anos ou mais. E eu já vou explicar. André Rizek, que aprendeu muito com o Juca Kfouri, vai na mesma linha, né? André Rizek é um cara que
recentemente num documentário aí, que eu desisti de assistir quando chega nessa parte, quando chega em 2005, ele fala mal, que o dinheiro do Kia, que nojo aquilo, eu torci contra, ou nem comemorei. Enfim, é mais um desses caras que se declara como corintiano para poder falar mal do Corinthians e parecer isento, imparcial aos olhos dos incautos, né? Não caiam nessa, tá? André Rizek é patético, né? Quando o Corinthians contratou o Cuca, ele fez escândalo, o que eu acho ótimo, a causa era muito nobre, mas o mesmo Rizek era coleguinha, amigão do Cuca na transmissão da Copa de 2018. A Globo contratou o Cuca para ser comentarista do Sport TV na Copa de 2018. E aí o pessoal da internet achou vários posts do Rizek enchendo a bola do Cuca, como é sensacional esse Cuca, que cara legal, que isso e aquilo. Agora, o Corinthians não podia contratar o Cuca. A Sport TV pôde, e o Rizek não falou um A. Ou seja, é um hipócrita, é um demagogo. E eu fiquei horrorizado quando eu vi o Rizek falando depois do jogo, na mesma linha Juca Kfouri, uma coisa vergonhosa que a torcida do Corinthians fez, uma coisa vexatória, uma coisa que mancha a história do Corinthians. Eu queria estar na bancada para ter tido a coragem que aqueles fracos que frequentam a bancada ali com ele não têm, de falar para ele, ô Rizek, peraí, mas por que você falou isso no último jogo Corinthians-São Paulo? São as mesmas músicas. E no ano passado? E no ano retrasado? E no outro, e no outro, e no outro? Remonta até o Vampeta chamando os caras de Bambi dentro do campo em 2003. Você nunca falou um A. Aí ontem você ficou horrorizado? Eu estou horrorizado em ver tanta gente horrorizada só pelo domingo. O que a gente canta, o que nós cantamos no domingo, nós cantamos pro São Paulo a vida inteira. Isso justifica continuar cantando? Não, eu vou chegar lá. O mundo mudou, as coisas mudaram, eu estou de acordo. Mas eu só estou querendo fazer algumas diferenciações aqui, tá? Uma coisa é você ser uma pessoa bem intencionada e falar, olha, o mundo mudou. Não dá pra ficar mais cantando pros outros bicha, viado, bicharada. Eu concordo. Outra coisa é você fazer histeria, sensacionalismo anticorintiano às custas do Corinthians para aparecer. Isso não se faz. E tem corintiano comprando isso. Tem um vídeo rodando aí de uma panaca, uma idiota de uma corintiana saindo aí no TikTok, falando absurdo, isso aí, torcida ridícula, tomara que perca os pontos. Ô, amiga, você é uma cretina. Vai pro inferno, acorda, cresce, estuda a história do Corinthians e do Clássico e falar uma merda dessa. Enfim. Esses caras só viram isso ontem, né? Que a torcida do Corinthians canta bicharada, Bambi, essas coisas, os caras só descobriram isso ontem. Ou seja, é nojenta a postura desses caras. É nojenta a postura desses caras. Temos que mudar? Ok, temos que mudar. Mas que não usem o Corinthians para o seu discursozinho hipócrita e demagogo, tá? Não tentem se promover às custas do Corinthians. É escroto, é ridículo. E todo mundo tá vendo o que vocês estão fazendo, tá? Não façam isso, tá? Mas eu só quero entender uma coisa, Juca Kfouri e Rizek, me expliquem. Nós não somos o time dos pretos? Dos favelados? Dos desdentados? Dos fedidos? Dos pobres? Dos excluídos? Dos ladrões? Não é? Ó, corintiano aí, cuidado com a carteira, haha. Não foi assim a vida inteira, seu Rizek? Você já fez algum programazinho seu indignado com a falta de respeito classista, digamos assim? Preconceituoso, elitista para com a torcida do Corinthians? Eu nunca vi o senhor falar nada disso. Nunca vi o seu Juca Kfouri falar nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte, senhores. Isso não é, esses cânticos todos que nós entoamos contra o São Paulo, não são a prova cabal de que a torcida do Corinthians seja uma torcida homofóbica. Não somos. E por que a gente canta isso? Porque é um mecanismo de defesa que surge lá nos primórdios. Vamos lembrar então? A história é bonitinha, é legal conhecer a história. Esses panacas parece que não conhecem. Lá atrás, quando da nossa fundação, o Corinthians não era aceito, senhores. Não queriam que aquele time de operários disputasse a Liga Paulista. O paulistano não queria o Corinthians lá. A Associação Atlética das Palmeiras, não confundir com o Palmeiras, não nos queria lá. O Germânia não nos queria lá. Ninguém queria o Corinthians ali. Foi uma luta para o Corinthians, para aquele time de pobres, de operários, para poder ser aceito. Foi uma longa e árdua luta. Quando finalmente o Corinthians entra, o paulistano, a Associação Atlética das Palmeiras e mais um ou outro saem e fazem uma outra liga, a APEA, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, se eu não me engano. E aí o Corinthians começa a lutar para querer jogar aquela, porque a gente queria ganhar deles. Eles não queriam jogar com a gente. Esses pobres, esses pretos. Percebe como são as coisas?
Só que nessa época acontece uma coisa sensacional. O Corinthians vira um fenômeno assim, fudido, um fenômeno de massa, assim, uma coisa sociológica a ser estudada, como já diria Dom Paulo Evaristo Soares. O Corinthians cresce demais. Todos os excluídos, todos os não riquinhos começaram a se identificar com o Corinthians cresce demais. O Corinthians nasce grande. Não é modo de falar. O Corinthians sempre foi uma potência exatamente por causa disso. E um outro time, perdão, também tinha uma torcida significativa, que era o Palestra Itália, time da colônia italiana. Também eram operários, já eram mais de elite, sempre tiveram dinheiro, já começaram como um projeto com dinheiro, eles já tinham o dinheiro do Conde Matarazzo por trás, mas enfim, eles tinham torcida. Já esses outros times que sempre quiseram ser elitezinha ficaram para trás. Começaram a perceber que o futebol estava mudando, se popularizando demais, e que esse discursozinho de ser elitista deles estava deixando eles de lado, que eles iam sumir. Então os caras têm uma ideia, já sei, vamos nos refundar. E o paulistano, a Associação Atlética das Palmeiras e mais alguém não sei o que, resolvem se juntar para fazer um time que já tinha até um marketing pronto. Vamos falar que é o mais querido da cidade, porque está juntando vários times que já existem. O mais querido. Estou falando sim da fundação do São Paulo Futebol Clube. Um time que já surge com seus resquícios elitistas. De maneira envergonhada. Só que agora de maneira envergonhada eles tentam negar isso, eles tentam sufocar. Que as pessoas esqueçam de onde eles vêm, qual era a origem deles. E que eles tentaram durante tanto tempo que o futebol não fosse popular. Agora eles querem ser popular, para não ficar para trás. Mas se continuam se referindo ao Corinthians como aquele time de pobre, de preto, de favelado, de ladrão, de desdentado. Qual foi a resposta desse time de pobre, de preto, de ladrão, de desdentado? Fala, sou mesmo, com muito orgulho. Mas não sou um burguesinho afetadinho, viadinho, igual vocês. Só estou repetindo o que falavam na época, tá? Não são palavras minhas. Ou seja, faz sentido tudo isso, senhores. Não é à toa que o Corinthians sempre ridicularizou o São Paulo como time de afetadinho, de mauricinho, de playboyzinho, de burguesinho. Porque eles eram e tinham orgulho disso. E riam de nós. O tempo mudou e o Corinthians aprendeu a ter orgulho da sua... Aliás, sempre tivemos orgulho das nossas origens. Eles é que não tinham. E olha só que inversão de valores, olha só que coisa sensacional. Hoje a torcida do Corinthians chama os caras de Bambi, de freguês, de bicharada, e eles ficam ofendidinhos, eles são as vítimas. Oh, que bonitinho. Não é bonitinho? Não é uma história louca? A história do futebol paulista é uma história louca, né? É sensacional. Enfim, não é homofobia. É isso que eu tô querendo dizer. Vocês realmente acham que quando a torcida do Corinthians grita vai pra cima delas timão da bicharada, nós estamos mandando um recado para todos os homossexuais do planeta? Façam-me o favor. Não tem conotação sexual nenhuma. É ridículo isso. Querer imputar um crime à torcida do Corinthians como estão fazendo, isso sim é criminoso. E o que me chateia e que me preocupa é que o Corinthians não tem um presidente macho. Eu posso usar a expressão macho, né? Sim. Mulher também pode ser macho, né? No sentido figurativo, no sentido de firme, de forte, tá? Pode. O Corinthians não tem um presidente macho pra bater no peito e falar vocês não vão fazer isso com o Corinthians. Não tem. Nós temos um fraco na presidência. Então eu temo sim pelo que pode acontecer com o Corinthians. Eu temo. E a gente é obrigado a ouvir gente igual o Rizek ironizando, falar, não é o time da inclusão, o Corinthians não é o time da democracia, não é o time que lutou pelos pretos poderem jogar, não é o time do respeito às minas, e agora vem com discurso homofóbico. Não, nós não temos discurso homofóbico, Rizek. E você como corintiano, mau corintiano que você é, aliás, deveria saber disso. Mas não, você está mais preocupado em fazer demagogia e hipocrisiazinha no seu programinha de quinta categoria. É isso que você está fazendo. Mau caráter o senhor. Safado o senhor. Minha humilde opinião. Não gostou, me processa. É o senhor no meu jurídico, que é o Mauricião. Mauricião, vai ter trabalho se os caras me processarem. Mas é isso. Resumindo, é isso. É a história da fundação do Corinthians, da fundação do São Paulo. É daí que vem essa coisa de você é um favelado e você é um riquinho afetadinho, que virou viadagem. Né? Enfim. É ação e reação. Não é uma homofobia intrínseca, uma coisa que define a torcida do Corinthians. É ridículo. Falar que a torcida mais plural do Brasil é uma torcida homofóbica é ridículo. É ridículo que tenha gente que diga uma coisa dessa. Mas enfim, explicado tudo isso, tem que mudar? Tem que mudar. É claro que tem que mudar. Né? Não é porque foi assim durante muito tempo, não é porque tem toda uma explicação sociológica por trás que vai continuar. A gente precisa ficar o jogo inteiro cantando pros caras Bambi, viado, Não precisamos disso. Vamos cantar freguês.
A história da freguesia do São Paulo com o Corinthians é tão incrível. A gente poderia ficar um jogo inteiro só lembrando de Tupanzinho, de Lee Edson, de Gil, de Jorge Wagner, de Sheik, de Love, de Sócrates, de Casagrande, de Ataliba e Birubiru. Porra, mas vai ficar até amanhã lembrando aqui da história da surra do Corinthians em cima do São Paulo. Não precisamos ficar de fato recorrendo a insinuações de cunho homofóbico. Não precisamos. Eu sou a favor de mudar. Tá? Aliás, se o Corinthians tivesse um presidente minimamente inteligente, antes do jogo do São Paulo, ele já teria ido conversar com os Gaviões. E por que isso? Porque nós já pagamos multa por causa dessas músicas em outros jogos. E a promessa era: isso não vai se repetir. Ou seja, a partir do momento que o Corinthians corre risco de perder pontos por causa disso, alguma coisa tem que acontecer, senhores. Ou vamos ficar batendo no peito com esse discurso de machão, somos machos, não vamos parar, pois vamos cair? É justo prejudicar o Corinthians por causa desse orgulho de não parar de cantar certas músicas? O mundo mudou, senhores. O mundo mudou, sejamos grandes. A gente não precisa disso para ridicularizar o São Paulo. Tá? E até porque não é legal. Né? A partir do momento que a gente faz isso, estamos ridicularizando pessoas que não merecem ser ridicularizadas, pelo contrário, que merecem respeito. O que me leva à última parte do vídeo. Essa sim é a parte polêmica agora. Vocês vão falar: nossa, pois é. Não é de hoje que eu defendo que a torcida do Corinthians abrace a causa gay e LGBT. E toda vez que eu falei isso, eu apanhei, claro. Fala isso lá nos Gaviões, vai falar isso lá. Pois se eu tivesse oportunidade, eu falaria. Imagine que sensacional isso que eu vou falar agora, tá? Imagine. Imagine que o presidente dos Gaviões convoca uma coletiva e fala: ai, mano, o negócio é o seguinte, tá ligado? Aqui todo mundo é Corinthians. Se você é ativo, passivo, se você cospe ou engole, se você gosta com dedo ou sem dedo, mano, eu não tô nem aí. Isso não é problema meu. O que as pessoas fazem entre quatro paredes é problema delas. O que importa é que aqui todo mundo é Corinthians, mano. Aqui todo mundo é Corinthians, aqui todo mundo é um só. E essa porra de homofobia é pra longe daqui. Nós não somos assim. Cara, seria sensacional. Seria um golpe publicitário, assim, uma coisa sensacional. Primeiro, você está defendendo a coisa certa. Segundo, que você está assumindo uma posição de vanguarda onde todo mundo tem medo de se meter. Terceiro, é uma briga perdida. Ou ganha. Não me leve a mal. Não dá para lutar contra isso. A causa já ganhou. A causa gay e LGBT, por mais que os mais estúpidos, reacionários, escrotos não tenham percebido, a causa já ganhou. Em qualquer lugar do mundo desenvolvido, já ganharam. Ainda bem. Hoje ser gay já não é mais motivo de vergonha para ninguém em lugar nenhum do mundo. Só em lugares retrógrados, medíocres, como é o nosso Brasil ainda. Ou seja, seria sensacional o Corinthians abraçar essa causa. O Corinthians mais uma vez seria a vanguarda. Mas é pedir demais, né? Talvez seja muito moderno demais da minha parte. Talvez seja. Mas pensem nisso, tá? Eu realmente acho que seria sensacional. Seria uma puta sacada da torcida do Corinthians. Seria aplaudida no mundo inteiro, por todo mundo de pé. E nós podemos fazer isso. Outros times não podem fazer isso, porque sofrem com um certo estigma. Seria piada pronta. Imagina se o São Paulo resolve fazer isso. Todo mundo ia rir. Desculpa, mas todo mundo ia rir. A gente não. Porque nós somos a torcida do Corinthians. É diferente. A torcida do São Paulo, agora a torcida do Corinthians. É uma frase, não precisa nem terminar a frase, né? A torcida do Corinthians já é outro nível, é outra coisa. Nós poderíamos muito bem bater no peito e chamar essa responsa para nós. Seria grande da nossa parte. Grande. Enquanto isso não acontece, o que eu sugiro é: vamos parar de cantar isso contra os caras, tá? Vamos parar de cantar isso contra os caras, principalmente se for sério que o Corinthians corre risco de perder pontos. E eu acho que é questão de tempo isso começar a acontecer. Né? É questão de tempo começar a acontecer. Um dia racismo vai tirar ponto de jogo, de time. Com razão. Um dia babaca vai imitar macaco e o time vai perder ponto. Porque só assim para um cara da própria torcida ir lá dar um tapa na orelha do cara e falar: não faz isso, mano. Ou seja, eu acredito sim que um dia isso vai dar merda. Então, por favor, sejamos minimamente inteligentes e nos preparemos devidamente para isso, tá? Eu acho que podemos ser melhores do que isso. Somos melhores do que isso, podemos e devemos ser melhores do que isso. Ok, senhores? Espero ter esclarecido minha opinião. Vocês tenham entendido tudo que eu tinha para dizer, que tenham entendido o contexto do surgimento de todas essas músicas. Enfim. Abraço a todos e vai Corinthians!